Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde, direto do Hospital Universitário Onofre Lopes. Vamos conversar com a doutora Cristiane Pita, médica cardiologista, que conosco vai falar sobre o check-up anual e os cuidados com a sua saúde. Bem-vinda, doutora Cristiane, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigada, Robson. É um prazer participar aqui com vocês. Abrindo parênteses, que eu tenho uma alegria muito grande em entrevistá-la, porque ela estudou comigo lá no Salesiano. Foi um prazer muito grande reencontrá-la, viu, Cristiane? Sim, muito obrigada. Foi um prazer também, Robson. É emoção de ver aqui. É emoção, gostei, exatamente. Cristiane, doutora Cristiane, fala um pouquinho sobre qual é a importância do check-up anual que as pessoas deveriam fazer. E até já lhe pergunto também, a partir de qual idade a gente tem sempre que estar monitorando a saúde? A principal importância de um check-up, né, é prevenir, né, ou identificar alguma doença, digamos assim, no estágio inicial. Tem muitas doenças, particularmente na cardiologia, elas são assintomáticas. Né? Colesterol alto, às vezes a hipertensão, não dá sintomas. É a doença silenciosa. Isso. E por isso mais perigosa. Perigosa justamente que a pessoa pode estar com hipertensão, né, com um valor de pressão elevado, com colesterol alto e até diabetes e não saber. E são esses fatores de risco que a gente chama, que podem causar infarto, podem causar AVC, que é a doença que mais mata no mundo, é doença cerebrovascular. Inclusive jovens, né? E pessoas magras, isso é importante falar para o nosso telespectador, porque muitas vezes você imagina que a pessoa é obesa, a pessoa, digamos assim, com um corpo mais forte, né? Essas pessoas, somente elas poderiam sofrer esses riscos cardiológicos, mas na verdade, vez ou outra, gente muito jovem e magra acaba falecendo. Isso. É uma doença que a gente diz cardiovascular eclética, né? Não escolhe aí realmente idade, sexo. Então, pessoas jovens, magras, ou até mesmo assim, com história familiar, que é muito importante em quem tem doença cardiovascular, né? É o que a gente diz a genética. Então, é importante realmente fazer o check-up, porque uma pessoa jovem, atleta, que não tem colesterol alto, não tem diabetes, pode ter evento, que a gente chama, pode ter infarto. Pode ter infarto. Doutora Cristiane, então assim, quando a gente pensa a partir de qual idade a gente deveria começar a monitorar a saúde, ter cuidados com a saúde, seja um homem ou uma mulher, e quais são os principais exames que a gente deve fazer para esse check-up anual quando pensa no coração? Está ficando cada vez mais precoce, Robson. Então, na época da faculdade que eu era estudante, a recomendação mulher era a partir dos 50 anos ou após entrar na menopausa. Nossa. Que aumentava o risco de evento cardiovascular. Aí é que começava a fazer exame, né? E homem a partir dos 40. Mas hoje mudou. É uma década anterior, no mínimo. Então, realmente, mulher a partir dos 40 e homem a partir dos 30, com algumas ressalvas. Se já tiver história na família, o pai, o irmão, parente próximo, com infarto prévio, aí começa antes, ou uma coisa importantíssima, se já tiver algum sintoma. Então, um jovem de 20 anos, na sua academia, tem alguma palpitação, tem falta de ar quando faz esforço, já tem que procurar. Então, não tem que esperar chegar naquela idade, eu sou saudável, não tenho fator de risco. Teve sintoma, tem que procurar antes. Doutora Cristiane, nesse período nós sabemos que muita gente, no final do ano, procura musculação, alguns pensando realmente no cuidado com a saúde, outros pensando em, muito rapidamente, numa questão estética, de ficar muito musculoso ou magro demais muito rápido, e isso me parece que é perigoso. Sim, sim. Tanto fazer atividade física sem acompanhamento e sem avaliação prévia, né, do médico, como também fazer de uma forma irregular. É pior do que não fazer. Então, o que a gente diz, atleta do fim de semana, que joga futebol uma vez por semana, e é muito pior do que simplesmente não fazer, porque o estímulo é feito de uma vez, né, e normalmente de uma forma exagerada, como você falou, então aumenta o risco. Como também uma coisa a curto prazo, não fazer uma dieta rígida, fazer uma atividade física intensa, para quem não está preparado, acarreta riscos para o coração também. Pois é, e aí a gente fala agora a respeito da importância dos exames para monitorar a saúde. Quando a gente fala agora no Boa Tarde Cidadão com a doutora Cristiane, que é médica cardiologista, quais são os principais exames? Primeiro, se a gente pensar em exames de sangue e depois especificamente os exames do coração, quais seriam eles? Perfeito. Exames de sangue aí para todo mundo, né, Robson? Isso que eu falei de 30 e 40 anos, 30 homem e 40 para mulher, mas o adulto, a partir dos 18 anos, já deve fazer uma tiragem inicial de exames de sangue. Quais são os principais itens desse exame de sangue? Glicemia, que a gente vê, identifica quem tem diabetes.
perfil lipídico, que inclui colesterol e triglicerídeo. Gordura e a massa. Isso, gordura e massa, perfeito. Exames para avaliar o funcionamento dos rins, do fígado e tireoide. Que é creatinina. Ureia e creatinina do rim, TGO e TGP, que hoje se chama LT e AST do fígado. E o TSH e T4 livre da tireoide. Além do hemograma, né, para ver se tem anemia, hemograma completo, né? leucócitos, plaquetas. Vamos dizer que, assim, de maneira geral é isso, de sangue. Quando se pensa nos exames de sangue, né? Isso. E também para ter os cuidados com a saúde, quais são os exames que a gente pensa em relação ao coração? Pronto. Aí do coração vai depender do que a pessoa já tem de fator de risco, incluindo aí se fuma, se tem alguém na família que já teve infarto, se está acima do peso, como você tinha comentado. Mas, de maneira geral, o check-up envolve alguma avaliação no esforço, que é o teste ergométrico, né? O teste de esforço, aquele teste da esteira, né? Perfeito. Que isso vai depender se a pessoa já tem sintoma e desses fatores que eu lhe falei. O ecocardiograma, que é aquele ultrassom, que, né, parece o ultrassom do coração, que vê o músculo, se tem alguma coisa de músculo fraco, coração crescido. A parte física do coração. Isso. E as válvulas, né? Se tem algum problema aí de no válvula. bombeamento do sangue, Isso. né? Dependendo se a pessoa tiver alguma queixa que leve para a parte de arritmia, tipo coração acelerado, ou sensação de tontura ou desmaio. Aí tem um exame que chama Holter, que fica o dia inteiro com o aparelho. Como se fosse o eletrocardiograma, só que a pessoa fica às 24 horas com o aparelho, para ver os batimentos do coração no dia todo. Muito bem. Doutora Cristiane, aqui conosco no Boa Tarde Cidadão, nesta sexta da saúde, direto do Hospital Onofre Lopes, ela que é médica cardiologista. Uma outra pergunta que ele faz, doutora Cristiane, é a respeito de muitos jovens que querem ganhar rapidamente a massa muscular na academia ou perder, acaba utilizando algum tipo de anabolizante. Isso pode levar à morte, né? Um problema gravíssimo que nós temos, Robson. Não só de anabolizante, e hoje em dia esses termos termogênicos, né, que são substâncias que são vendidas sem prescrição, por assim, orientação de alguém da academia que já usou, que acelera o metabolismo. Então, começando de anabolizante. Anabolizante aumenta o risco de insuficiência hepática, insuficiência hepática e renal. E pode morrer, né? Nossa, pode morrer disso. Dos termogênicos, justamente aceleram o metabolismo para a pessoa perder peso mais facilmente, podem causar arritmias, que é da nossa parte da cardiologia. Então, arritmias agudas, inclusive com risco de morte, por conta do termogênico. Então, é um problema gravíssimo que a gente tem hoje em dia do uso indiscriminado. Tem casos que está indicado. E às vezes a pessoa imagina, por exemplo, que mesmo sendo bastante jovem, não corre o risco de morrer, não é verdade? Tem gente que se engana com isso. Se confia, né? Mas corre risco do mesmo jeito, de ter problema do mesmo jeito. Normalmente isso é uma predisposição genética da pessoa a ter algum efeito decorrente de alguma medicação dessa, de alguma substância dessa. O ideal realmente é que não utilize, ou utilizar de forma assim, prescrita, né? Por nutricionista ou por médico. Doutora Cristiane, quando a gente pensa, por exemplo, hoje na realidade aqui do Hospital Universitário Onofre Lopes, nesta área de cardiologia, qual é a principal faixa etária que tem chegado aqui para atendimento? E essa faixa etária, ela chega com que tipos de problemas principalmente? A principal ainda é a faixa etária dos 50 aos 70 anos, mas também vem se modificando no decorrer dos anos. A turma mais jovem está chegando. Isso, vem chegando. Porque não se cuidou antes, né? Vem chegando cada vez mais, Robson. Tanto porque não se cuidou e alguns hábitos de vida que o jovem vem adquirindo mais precocemente. Cigarro, né? Nossa, começa a fumar, né, com a idade mais precoce, então aumenta o risco de evento coronariano, o estresse, né, coisa da vida moderna que a gente... A ansiedade, a agonia do telefone que ninguém solta mais hoje em dia, faz 20 coisas ao mesmo tempo, né? Ansiedade, distúrbios aí relacionados à depressão, é comprovado, aumenta o risco de evento cardiovascular. São liberadas substâncias que aceleram o coração, que aumentam a pressão e que causam inflamação dos vasos. E a turma jovem, então, que chega aqui, chega com quais principais problemas? E a turma já mais idosa chega com que problemas? A maioria, em todas as faixas etárias, são decorrentes das internações de infarto, Robson. Infarto agudo mesmo, do miocárdio. Né? Nossa. Mesmo os mais jovens, né? A gente tem outras doenças também, mas principalmente decorrente de infarto. Aí tem os fatores que a gente já falou que levam ao infarto, como também o acesso à assistência. Então, infelizmente, no nosso país, a saúde pública ainda o acesso é muito difícil. Então, o paciente que tem infarto vai para o atendimento no pronto-socorro, até conseguir fazer todos os exames necessários, demora.
Demora bastante, né? Então, às vezes, o que a gente acaba pegando são os pacientes no estágio avançado da doença, que já não tem assim, muito o que fazer mais. Doutora Cristiane, e aqui no Hospital Universitário Onofre Lopes, que é um hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? É importante dizer isso, e que a gente mostra aqui como um ambiente bacana, organizado, maravilhoso, com atendimento excelente e com a estrutura ótima, né? E às vezes quando vem algumas loucuras do governo federal cortando recursos da educação, está tirando dinheiro daqui também. Muita gente não entende isso. Eu vi há pouco tempo um depoimento de uma paciente emocionada aqui ao lado, dizendo que nunca chegou no hospital para ser tão bem atendida. E é um hospital universitário, né? E aí eu lhe pergunto, quais são os atendimentos na área de cardiologia que as pessoas podem ter aqui? Seja de exame, de consulta, de cirurgia, o que é que as pessoas podem ter de atendimento aqui no hospital universitário? Na cardiologia, Robson, a gente tem praticamente tudo aqui no hospital. A única coisa que a gente não tem é a unidade de pronto-socorro, que a gente diz de pronto atendimento. Tipo, passou mal, não tem porta aberta para entrar ao hospital, tem que ir para as UPAs. Vai para as UPAs, né? São as unidades de pronto atendimento. Unidade de pronto atendimento, que é o pronto-socorro, para uma emergência que a gente não tem. Mas tirando isso, todos esses exames cardiológicos que a gente conversou, né, de esteira, cardiograma, Holter, mapa, de atendimentos em relação a cirurgias cardíacas, de ponte safena, de troca de válvula, né, em relação aí a procedimentos de arritmia, né, que sou cardiologista, mas minha subespecialidade é arritmia, de implante de marca-passo, de procedimentos de arritmia que chama ablação, de cateterismo, tudo, praticamente em cardiologia a gente tem no hospital, como eu falei, exceto o pronto-socorro. Maravilha. E eu lhe perguntando sobre sua área, o que provoca a arritmia cardíaca? São muitas coisas, Robson. Na realidade, a arritmia é o coração batendo fora do ritmo, né? Isso. Ou bate rápido demais, ou lento demais, ou às vezes a frequência nem... Ou bate fora daquele tum-tum-tum-tum. É um batido desregulado, digamos assim. Desregulado, é isso mesmo. Então, esses termogênicos que a gente conversou causam arritmia, o estresse, ansiedade, bebida alcoólica em excesso. Às vezes relacionados a já ter o coração alterado, quem já teve infarto, pode causar arritmia. E quando a pessoa mistura medicamentos com bebida? Pois é, aí pode ser uma combinação catastrófica, né? O coração não aguenta não, né? Aí fica difícil realmente. Tem casos que mesmo indivíduos jovens, esses energéticos, né, que o pessoal utiliza com bebida, né, associado. E o perigo que muitas vezes a pessoa, vou dizer o nome mesmo, mistura, por exemplo, o Red Bull ou outros energéticos com uísque em determinadas festas, isso aí realmente é problemático. Pode causar arritmia grave. Com grave risco de mesmo. morte. Sim. E combinando isso com a agitação da pessoa nas festas, né? Isso. Aí realmente você tem uma bomba relógio formadinha ali que pode explodir a qualquer momento, tem, né? todos os fatores aí para desencadear a arritmia, perfeito. E tem tratamento a arritmia? Tem sim, tem tratamento tanto com remédio como com procedimentos invasivos que a gente fala. Tem um tratamento que é uma ablação, que é feito tipo um cateterismo. Sim. Que a pessoa às vezes nasce com curto-circuito no coração e a ablação interrompe esse curto-circuito. É uma cirurgia simples? Simples, é tipo um cateterismo. Fura pela perna e vai lá e interrompe essa arritmia. Tem algumas arritmias que o coração bate devagar, é o marca-passo que coloca. Muito bem. Então tem várias possibilidades terapêuticas. Maravilha. Doutora Cristiane Pita, médica cardiologista, nesta Sexta da Saúde conosco aqui, direto do Hospital Universitário Onofre Lopes. Muito obrigado pela sua presença. Receba o kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigada, e deixa as suas Robson. Recomendações finais para o povo de Natal e do Rio Grande do Norte, que nos ouve e nos assiste nesse momento. Foi muito bom participar aqui com vocês. É sempre realmente prazeroso, né, divulgar a saúde e prevenção da saúde. Muito obrigada. Maravilha. A palavra-chave é prevenção para você que está em casa nos acompanhando. Acompanhe nossas redes e mídias sociais. Se perder o programa Boa Tarde, Cidadão, vai lá no YouTube, bota Robson Carvalho, vai aparecer o nosso nome lá, você faz inscrição no canal e vai acompanhar todas as entrevistas que você quiser assistir, os comentários e opiniões também. Continue ligado com a programação da Band Natal, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.